Estamos neste momento nos desconectando de tudo aquilo que prendeu a nossa atenção durante o dia de hoje, relaxando o nosso corpo, sentindo uma paz invadindo o nosso coração. E nós vamos abrindo as portas do nosso lar para a entrada dos guardiões, que vem fazendo uma limpeza energética em todo o ambiente do nosso lar e aplicando um passe de limpeza em cada um de nós. O ambiente vai ficando cada vez mais iluminado e nós vamos nos sentindo cada vez mais leves. Os veludos chegam agora para criar uma proteção em torno do nosso lar, evitando que espíritos menos esclarecidos na luz possam vir a perturbar de alguma forma o encontro desta noite. E essa proteção energética ficará no nosso lar durante toda a semana. Mas nós teremos o trabalho e com nossa vibração mais elevada, manter esta proteção firme e fortalecida. Nós vamos agora nos confraternizando com o nosso espírito protetor e juntos encontramos todos os mentores do Pingo de Luz. Encontramos Ruiz, Sete Flechas, o Zé, Lua, Maria do Rosário, Rosália, Eliamar, Cíntia, Cássio e tantos outros irmãos estão conosco e nos ajudam a compreender os ensinamentos desta noite. E todos juntos nos encontramos agora com Maria, que nos recebe de braços abertos, pulsando amor em seu coração. E este amor nos envolve e nos torna ainda mais leves. Maria, sorridente, nos leva até Jesus. E à frente de Jesus, nós agradecemos pelos ensinamentos que Ele nos trouxe, pelos exemplos que hoje nos guiam os nossos passos. Pedimos ao Mestre que ilumine nossos pensamentos, para que possamos compreender seus ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida. Jesus nos acompanha até o nosso Pai. E à frente de Deus nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo que somos, por tudo que temos. Pedimos ao Pai que aceite a nossa prece, que nos liga a Ele neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre. Que assim seja. E sentindo essa paz no coração,
envolvidos por toda a espiritualidade maior. Nós vamos abrindo o nosso acolhimento de amor desta noite. Que possamos sair deste encontro melhores do que quando chegamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ó, você não vai estar sozinha, Solange. Ah, olha aí, a Vivi. Ainda bem, Vivi. Atrasei um pouquinho. Mas está tudo certo. Vamos lá. A leitura é do livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca. O título de hoje é Compromisso Consigo. Esteja comprometido com seus objetivos. Se você não for fiel a eles, por certo acabará atraído pela própria negligência. Sem empenho diário, suas metas poderão ser valiosas, mas não passarão de simples empolgação adolescente. Fracasso é o nome que muitas vezes se dá às tentativas descompromissadas. Estarmos comprometidos é mergulhar fundo em nossa realização e permanecer firmes em nosso alvo, mesmo quando surgirem as adversidades. Sem comprometimento, você desistirá ao encontrar a primeira barreira. O compromisso envolve a certeza de que você chegará ao resultado desejado. E isso lhe dará a força necessária para superar quaisquer obstáculos. Se você está comprometido no relacionamento com uma pessoa a quem ama, você não deixaria somente porque ela está doente. Você fará qualquer coisa para que ela se recupere. Assim também são os seus sonhos. Eles somente não morrerão se você estiver disposto a enfrentar qualquer dificuldade para torná-los realidade. Sempre pagamos caro demais quando somos infiéis aos sonhos que acalentam a nossa alma. E o nome dessa moeda tão comum em nossos dias se chama frustração. Sem comprometimento com as aspirações da nossa alma, tudo não passará de meras intenções que nos darão sempre o que tem dado. Nada. Gostaram? Sim. Estava aqui a pensar nos meus comprometimentos comigo mesma. É fato, viu? E não é fácil a gente... Às vezes não é fácil a gente nem identificar quais são os nossos sonhos, aqueles do nosso fundo da alma. Quanto mais mantê-los vivos dentro da gente, né? Você sabe que em relação a esse comprometimento que você está falando, eu já falei por diversas vezes que eu criei o hábito de orar de manhã muito cedo, né? E eu tive pensando sobre isso, que das 3 partes do dia, a que melhor me dá prazer agora é a da manhã, quando eu acordo, eu estou em paz, eu estou comigo mesma em oração. Você acredita nisso? Todo o dia transcorre, mas você não tem noção do bem-estar que eu sinto quando eu acordo, que eu planejei dessa maneira me organizar de manhã. Estou fazendo café, estou pondo uma musiquinha, estou ouvindo, aí acabo de tomar um café, vou para o sofá, leio o evangelho, leio uma página, ou medito, ou faço uma oração, que eu tenho várias no telefone, que eu não sei todas de cor, né? Ainda não, Prece de Cartas é uma que eu amo, mas eu não sei de cor ainda. Então, eu criei esse hábito. Então, todo dia eu faço alguma coisa diversificada. E é a melhor parte do meu dia. Acreditem se quiser. É uma Você sabe coisa dizer por quê? que eu vou tentar. Eu acho que eu me encontrei com Jesus e tanto que muitas vezes eu estou orando, eu estou chorando ali mesmo sozinha comigo, porque eu vivifico aquilo que eu estou falando, que eu estou sentindo. Gente, eu não sei se você com certeza já sentiu isso muitas vezes, mas para mim isso é tudo muito novo ainda.
Então, é muito prazeroso, é a melhor parte do meu dia. E é um comprometimento comigo. Então, faça chuva, faça sol, eu levanto. Às vezes, eu ainda brinco com o meu anjo da guarda, porque eu, às vezes, levanto muitas vezes para ir ao banheiro de madrugada. E eu falo para ele assim: não me faz perder o horário. Quando eu olho no relógio, eu vejo que é 1 hora, 1h05. Ai, meu Deus, daqui a pouco já vão ser 5 horas. Eu tenho que dormir mais um pouquinho, mas você não me deixa perder o horário. Posso, às vezes, atrasar um pouco, às vezes eu adianto um pouco, ou às vezes eu, assim, 10 para 5, ou às vezes 5h20, mas nesse período, eu não passo desse horário das 5, assim, sabe? Eu Tem. levanto. Mas tem mais uma coisa, né? Da mesma forma que quando a gente faz evangelho no lar, nossos mentores de família, eles estão junto nesse momento, né? Quando você faz uma prece sentida como você está falando que faz, o plano espiritual ele se achega. Então você recebe a visita dos mentores, dos seus mentores, né? Daqueles espíritos que estão torcendo por você. E eles, é, com a dedicação que você dá para fazer esse seu momento, né, de ligação, né, eles te abraçam, eles te dão boas energias, é por isso que se sente tão bem, né? Ai, Aí que coisa boa. a gente põe o pé para fora de casa, né? Aquilo infelizmente fica um pouquinho mais esquecido, mas vai fazer efeito durante o dia inteiro, né? Bom, vamos às perguntas? Vamos lá. Vamos lá. Quais são os sonhos que você sente que vêm da sua alma? E aí a gente vai pensar nos desejos que trazem paz e propósito, não apenas aquele prazer imediato. Então, quais são os sonhos que você sente que vêm de sua alma? Olha, esse sonho que vem de minha alma, agora mais do que nunca, é assim, trabalhar essa espiritualidade, né, para eu poder evoluir e ter a possibilidade de encontrar aquelas pessoas queridas que já se foram e que eu espero ser merecedora de encontrar quando daqui me for, para sabe Deus. Mas é um sonho que eu quero ter essa possibilidade de experienciar, né? Certo é que eu também posso fazer isso dormindo, né? É, Quando eu me desdobro. Mas aí vai ser com mais frequência, né? Se Deus quiser. É. Vivian, você eu, sabe qual que é o sonho que vem da sua alma? eu acho que é, eu preciso aceitar bastante coisa ainda, entendeu? Tem algumas coisas que eu tenho dificuldade de aceitar. Uhum, legal. Eu estava pensando, né, quais são os sonhos, né? O meu sonho aqui é levantar de novo o pingo de luz, né? Porque com, com o nosso afastamento, né, eu da Valéria, né, aí nesse ano aqui principalmente, sei lá, perdeu um pouco daquela motivação, né? E, e aí depois que a Valéria voltou para o plano espiritual, né, eu realmente tirei esse semestre sabático, vamos dizer assim, para me recuperar de tudo, né, me planejar, tal. Então, o meu sonho é trazer de volta o pingo de luz aquilo que ele já foi um dia, né? E não é só não é a questão toda não é você criar um uma atividade, né? Porque quando a gente está junto, quando a gente conversa, quando a gente trabalha em favor do próximo, isso me faz crescer bastante, né? Então, é claro que a minha meu objetivo é ajudar as pessoas
a entenderem melhor o propósito da vida. Esse é o meu objetivo principal. Mas eu aprendo muito com isso. Muitas vezes eu estou falando com vocês, aí vem uns, sabe, dá uns lampejos assim, fala assim, caramba, então isso que eu estou falando se encaixa naquilo que eu passei há uma semana atrás, sabe? Que eu não sabia exatamente por que eu estava passando. Então, é uma coisa que a gente faz para os outros, mas faz para a gente também, né? Com É. certeza. É muito prazeroso, até as vibrações também. Às Uhum, vezes tem duas, três pessoas, uhum. mas a gente também tem que manter. Eu acho é É, muito é muito bom a gente poder fazer pelos outros, né? E é como você falou, a espiritualidade está ali. é isso aí. Então, da mesma maneira também que quando a gente está fazendo as vibrações, eu ando, como eu já disse também, eu estou muito sentida. Estou fazendo, não sei se a Vivi percebe, às vezes eu estou fazendo, eu não tenho Tem uma vez, às vezes, emoção, né? é muita emoção. Eu fico É. assim, meu Deus, às vezes eu fico assim, Senhor, por que eu estou chorando tanto? Hoje mesmo, quando você fez, assim, a gente sente, sabe, aquela energia, né, que você falava, antes você falava, eu não sei como é que eu sinto, né? A gente agora também está sentindo, sabe? É. Para você ter uma ideia, eu até apaguei e voltei também, assim, sabe? Eu falei, olha, Solanginha, que bonitinha. Eu apaguei e voltei até aqui uns 5 minutos, eu não sei, sabe, assim, ao certo. Eu falei, que gostoso, né, a gente sentir isso, é bom. É. Mas aí é aquilo também, como a gente faz com boa vontade, a espiritualidade também inspira, né? E as É, palavras Sim. vão fluindo, é, né? é bonito. Saem da minha boca, mas são eles que estão falando muitas vezes. Vai saindo coisas que às vezes talvez eu nem falasse, mas vai, vai sendo posto para E, fora. e aí eu lembro uma vez o Ruiz falando comigo, né, eu falando, né, sobre, poxa, a gente chegou nas vibrações na época da pandemia, ter 26, 30 pessoas na sala, né? É verdade. E, Lembro. e aí teve uma época que começou a diminuir, 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 e eu conversando com o Ruiz, falei assim, puxa vida, o que a gente está fazendo de errado, né? Por que as pessoas estão se afastando? Aí ela falou assim, é que ele falou assim que na pandemia, né? Mais ou menos isso, né? Na pandemia as pessoas se voltaram para Deus, né? Algumas pessoas que tinham essa ligação. Por quê? Porque era o fim do mundo, né? E com o fim da pandemia, as pessoas voltaram pouco a pouco a serem materiais de novo. Então a parte espiritual já não chama tanto atenção. Mas Engraçado, né? na verdade o que importa não é quantas pessoas tem. O que importa é que você está lá. É. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Você dedica tempo diário para se aproximar desses sonhos? Quais Dedico. são as, quais são as atitudes diárias que fortalecem seu caminho para se aproximar do sonho? Por exemplo, sempre que possível e às vezes até de forma impossível, eu querer fazer aquilo que o Pingo nos propõe, que é o trabalho de vibrações, é o acolhimento de amor, né? Uhum. Aquilo que tiver da minha possibilidade de fazer, de me colocar no trabalho. Às vezes eu pergunto, como a Valéria perguntava assim, alguém quer fazer alguma coisa? Aquele silêncio, não é, Vivi? É verdade, verdade. Aí eu falo, tá bom, eu faço as vibrações, quem vai fazer a elevação? É muito curioso isso, mas eu fico pensando assim, mas as pessoas às vezes são tão mais experientes do que eu, por que as pessoas não se colocam? Às vezes me passa isso na cabeça, sabe? Eu fico pensando, falei, sei, mas tudo bem, tá tudo certo. Como dizia também o Ruiz, né? Não faz e não fica pensando nos outros, faz o que tem que ser feito e não pensa nos outros. Então, bora lá. Dá a oportunidade, mas se ninguém aproveitar, aproveita você.
É o Esse que é o eu tenho ponto. feito. É. Eu pergunto por ter educação, né? Alguém quer fazer alguma coisa? Mas aí tá um pouco, tem um pouco daquilo que tá escrito aqui, né? Quando você fala, né, pessoas com mais experiência, na realidade são pessoas que talvez tenham até mais conhecimento, mas a conhecimento não significa que é sabedoria, né? Então, uma coisa é você conhecer o Evangelho, conhecer o Espiritismo. Ah, eu li já o Livro dos Espíritos, todos os livros da. Mas o que daquilo faz parte de si mesmo, né? Às vezes, pouco conhecimento, mas conhecimento aproveitado é muito mais do que ter muito conhecimento e não aproveitar nada, Entendi. né? Então, cada um tem o seu momento, né? Então, é por isso que a gente falava, né, quem que vai fazer, mas geralmente quem acabava fazendo era a Valéria mesmo, né? E, mas, por quê? Porque as pessoas vão ter o seu momento, uma hora elas vão perceber que a hora que você está fazendo o preparo, ou as vibrações, é o momento em que você, quem está fazendo é o que mais se envolve com tudo aquilo que está falando, né? Desde que faça do coração, né? Como você reage diante das primeiras barreiras que surgem em seus projetos? Ó, aí tem que pensar se a gente tende a desistir ou busca força para continuar. A pergunta: como você reage diante das Meio a primeiras meio. barreiras que surgem em seus projetos? Meio a Oi, meio, Vivi. 50%. É. Eu já, Até no. eu já desisti de projetos da minha vida no passado, muitos deles, em prol da família também, entendeu? Que a gente passou por um problema familiar bem sério lá atrás. Eu estudava na época para magistratura e foi uma coisa bem horrível, assim, de morte mesmo que a gente vivenciou. E aí a família desestruturou toda. E eu Uhum. larguei o que eu estava fazendo para poder acudir, né, a situação. Então, ali naquele momento, eu não pensei duas vezes assim, fico triste, que talvez eu, outro dia, até conversando com uma juíza, ela falou isso para mim, só deixa de ser juiz aquele que desiste. Eu falei, verdade, porque naquela época eu tinha passado na prova da magistratura de Campinas, na primeira fase, eu estava na segunda fase, mas aí foi em 95 que aconteceu tudo isso, eu já não tive mais forças para recomeçar, porque é muito conteúdo. E aí Uhum. eu segui o lado de auxiliar a família e deixei. Mas hoje em dia eu busco forças para continuar. Não tenho, assim, me entregue à Sim. situação, entendeu? Eu já, assim, respiro fundo para poder ter forças para continuar. Não desisto, não. Mesmo as coisas espirituais? Então, essas aí eu estou tentando vencê-las, não é verdade? Viu que eu comecei falando com você? Aquela que eu É. achei que eu tinha tomado um tão bom lá atrás, hoje me preocupa, eu preciso encarar, mas ainda não estou pronta, porque eu tenho medo de cair de novo. Eu estou com esse receio, entendeu? Eu fiquei pensando assim, eu falei para ele, comecei hoje falando assim, Sérgio, eu pensei em você a semana toda. Mas assim, Passei a né? semana pensando em você. Mas pensando nisso que você falou, né? Independente do que seja, né? Um bebê aprende a andar caindo. É, verdade. É. Porque se você não cair, como é que você vai saber onde que você tem que tomar cuidado? Eu não sei se eu estou estruturada para isso ainda. Eu vou trabalhar isso dentro de mim. Um dia, quando Pensa, eu falar assim, Sérgio.
Um dia eu falei assim, Sérgio, eu acho que eu gostaria de fazer um dia o acolhimento. Eu vou me preparar para isso. Aí você, se você achar que eu tenho condições, você fala, tudo bem, mas eu preciso trabalhar isso de mim. Fui Tá eu e bom. você que Quando você fizemos Vivi aquela vez? Foi, teve uma vez, é que eu não consigo lembrar qual delas, mas foi. Depois você Uma acho que vez uma vez que eu fiz sozinha, não foi? Acho que eu fiz uma com você e uma fiz sozinha. eu já não lembro, porque teve umas vezes que eu não consegui entrar, alguma coisa, né? Porque assim, ó, uma vez, a primeira vez eu fiz com a Emília, aí depois eu acho que foi com você, sim. É que agora eu não. Eu tô, Mas como a é que eu falo? questão, Eu tô passando por uma fase que eu tô com névoa mental. Não, falando sério. E aí, é uma das coisas que me perturba, assim. Eu esqueço as coisas, sabe, gente? É que eu tô tentando É driblar muita isso, entendeu? preocupação na É, cabeça. mas eu também tô com declínio hormonal, e aí mexeu, entendeu? Porque, por exemplo, esse fato da gente estar junto, não lembrei. É quando você falou, sabe? Isso me perturba um pouquinho. Ai, ai. Mas vamos assim, lá. Solange, você vai conseguir sim fazendo do seu coraçãozinho. Você vai. Você já tá já com o coração, com a intenção, é a melhor coisa que tem, não é? O amor, a Com intenção, certeza. vai dar muito certo, com certeza. Em quais momentos você já sentiu frustração por não ter se comprometido com algo importante? Aí a gente vai lembrar de situações em que a falta de empenho trouxe arrependimento. Hum, Hum, Aí pegou, hein? Pegou, é. né? Pegou bem, hein? Eu acho que é mais eu, né? Falou eu, né? Acho que é comigo mesmo que eu não me empenho das coisas, entendeu? Porque a gente tem que pensar, né? Ó, esse é meu momento, isso tal. Eu vou acabando, porque eu quero e vou e faço, e aí eu, né? A hora, no meu momento de sentar e estudar, entendeu? Se eu não fizer isso, se eu não parar, quem que vai parar, né, gente? Com certeza. Para estudar, para melhorar um pouco. Então, eu acho que eu comigo mesmo, né? Essa falha aí. Eu não querer não separar, e não tem ninguém me cobrando, é eu que acabo pegando, parece um polvo, né? Querendo. Não tem ninguém falando assim, você tem que fazer. Sou eu mesmo. A única culpada sou eu. Não tem culpado. É, Na entendeu? realidade, você é responsável por isso, mas você não é culpada, porque você está Responsável. tomando decisões na sua vida, né? É, é, é verdade. Culpado já te Tá leva a condenando. pensar em erro, né? Ah, tá. É. Mas não é erro, foi uma decisão que você tomou, que tem as suas consequências, né? Então, Verdade. é isso, porque a gente se sente culpado por tudo, né? Porque dá certo, porque não dá certo. Então, tira a culpa, Verdade. tira a culpa. Fala assim, eu sou responsável pelas minhas decisões. E as minhas É, decisões, nesse momento, estão me levando a isso. Aí você vai avaliar se você vai querer continuar dessa forma ou você vai querer fazer de forma diferente. Aí, por quê? Fazendo de forma diferente, talvez diminua a pressão que você está sentindo, mas vai ter é, outras consequências. Se são sim, melhores ou piores, é você que vai ter que decidir, entendeu? é, E sim. em tudo é assim, e a gente É verdade. vai tateando, né? A gente vai caindo, né, e levantando, caindo e levantando. O que significa para você ser fiel aos seus objetivos? Eu acho muito importante. Eu não gosto de abrir mão deles, não. Eu brigo por eles. A gente está falando aqui mais relacionado aos objetivos espirituais, tá? Porque são Sim, aqueles sonhos, estamos falando de sonho, né? Sonho vem da alma, né? Sonhos materiais são importantes, é claro que são.
Mas quando a gente conquista um sonho material, uma semana depois a gente já não se lembra mais dele, né? Aí você vai buscar outro, né? Vai Aí Fato. você vai procurar outro. É. Você lembra, no começo, quando eu comecei com vocês, o meu marido aqui em casa, ele não se conformava que eu ficava todo dia orando. Ele fala, às vezes ele fala assim, ela não para. Ela sai às 6, ela entra às 8h30. Mas no começo ele se incomodava com isso. Agora não, porque eu não abri mão. Se fosse outra Uhum. pessoa, eu me coloquei, eu falei, não, eu estou dentro de casa, o que mal eu estou fazendo se eu estou no quarto orando? Qual é o problema? Onde já se viu que absurdo isso? Não. E eu falei, não. Então, se fosse outra pessoa, talvez, falar, não, deixa para lá. Entrava uma vez, entrava mais, não é verdade? É Eu acho que verdade. é bem por aí. Eu sou uma pessoa que eu dificilmente me dobro. No final das Ai, contas, Deus. né? Você, você foi fiel aos seus objetivos espirituais, né? É. E perante as dificuldades, você não desistiu, né? Você teve que tomar decisões às vezes, né? Sim, Sempre tem que tomar decisões, né? Mas você tinha um sonho, né, de você se dedicar, né, a esses estudos, a compreensão, né, de tudo o que o espiritismo vem trazer. E essa perseverança que você teve nesse sonho, você demonstrou primeiro amor a si mesmo, porque você sabia que isso era bom, né? que eu precisava e queria. E, e não sei, pelo que você fala, até a harmonia no seu lar mudou um pouco, na sua família. Totalmente, mudou. Não, assim, a Então, gente vive, assim, óbvio que vez ou outra a gente se desentende por questões de percepção de uma coisa de um e de outro, uhum. mas totalmente diferente. O ambiente é totalmente outro. Então, isso demonstra que a perseverança, principalmente nessas questões que são relacionadas ao espírito, a perseverança na busca do que é melhor para si, né? A realização dos sonhos espirituais, vamos dizer assim, ela traz benefícios para a gente, né? Infelizmente, às vezes o mundo material se torna tão grande para nós que a gente dá mais peso para ele do que para o espiritual, né? E é nesse momento que a gente acaba perdendo um pouco do equilíbrio, né? Da harmonia. Por isso que é importante a gente manter, a gente saber o que, que se passa no nosso espírito, né? O que, que se passa por dentro de nós, o que, que a gente quer na nossa vida e ter perseverança na busca disso, né? Pode ser que a conquista desse sonho venha em uma outra encarnação. Talvez esse sonho que a gente está tendo nessa encarnação seja alguma coisa que vem em várias encarnações para a gente conquistar em alguma delas, né? Então, o fato de a gente não ter conquistado nesta encarnação não deve nos frustrar. A gente deve falar assim, puxa, eu estou construindo as bases do meu sonho. Mas olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu iniciei na época da pandemia, porque a gente estava trancado dentro de casa e eu que me sentia vendo aquele monte de gente morrendo. E eu falei, meu Deus, a gente não pode fazer nada. Eu falei, eu não podia ir num centro, não podia tomar um passo, não podia fazer nada, não tinha nada, né? E foi um alento, porque aí a gente começou a trabalhar isso dentro de casa. Mas eu vou falar uma coisa para você. Esses anos que eu estou com Pingo de Luz, eu já falei isso milhões de vezes, mas foi muito importante na minha vida, gente, porque vocês me conheceram de uma maneira e hoje vocês me veem de outra. Sim, com Eu, certeza. eu não só sinto, como tenho consciência disso e falo que eu, de capela, acho que eu fui a mais rebelde que vim para cá, porque mas hoje eu tenho essa concepção do quanto de doente eu era da minha alma, quanto eu era revoltada, quanto eu era rebelde, e tudo isso foi sendo trabalhado. E Uhum. eu faço questão, às vezes, de falar quando tem outras pessoas, que as pessoas, às vezes, não se colocam.
no Uhum. acolhimento, né? Mas isso é É, muito importante, porque a gente vai limpando, acho que isso foi me limpando, foi tirando de dentro de mim coisas que eu estava lá guardado, como a Valéria costuma falar, nas minhas caixinhas, nas nossas É, caixinhas, né? E aí eu fui abrindo. Lógico que ainda tem coisas que às vezes eu comento ou que eu penso que ainda me dói um pouquinho, mas eu vou liberando, eu vou soltando. E isso é muito bom, porque me fez crescer como pessoa, como ser humano, e me tornar um pouco mais leve, porque eu digo, eu me surpreendi comigo um dia sozinha, falei, Senhor, o que eu tenho dentro do meu coração, uma pedra. Eu falei para mim mesma, olha isso. Eu cheguei ao ponto de falar, Jesus, o que eu tenho no peito? Era hora, gente, não era fácil, não. Como se eu já não fosse um espírito endurecido, rebelde, o meu trabalho me deixou também endurecida, mais rebelde, uhum. mais firme de Sim. posicionamento, porque eu lido com bandido, eu lido com criminalidade. Eu não posso ser um moloide na rua, então eu tenho que ser forte, tenho que ser Uhum. firme, senão eu não trabalho. Então, eu fui percebendo a minha modificação com o pingo. Me ajudou muito. Que bacana. Mas, é, no final das contas, o que a gente faz aqui é só conversar a respeito da gente mesmo, né? Basicamente é isso, não é Sim, verdade? É, se, se a gente fosse falar em medicina, isso daqui é uma terapia de grupo, né? Baseado, a gente é, traz um exatamente. tema, exato. né? Uhum. É. É, E você falando, você é, consegue ter a visão 360, né? é, Porque você está ali com aquele sentimento, mas você está colocando tudo para fora ali, os outros vão ouvindo, vão aprendendo também. Eu acho que um Exatamente. ajuda o outro, né? é isso aí. Exatamente, verdade. E tem outra coisa. Se você está escutando, aquilo está entrando na sua mente, está ocupando um lugar lá. Mas quando você está Uhum. falando, você é obrigado a raciocinar naquilo que você está falando. E como você está falando de si mesmo, você acaba encontrando coisas que você não sabia que tinha dentro de você. Por quê? Porque para você criar um ponto de vista, você precisa pegar suas bases e trazer mais à tona, né? Então, por isso que é importante falar, porque quando a gente fala, a gente raciocina e se olha. Eu preciso me Se, olhar se, para falar, né? se ouve, né? Entendeu? Presta atenção naquilo que você está falando, que está efetivamente acontecendo Isso. com você, né? E boa parte das vezes, quando eu estou falando, é como se tivesse um outro cérebro funcionando e falando assim: olha o que você está falando, tá vendo? Se você estivesse fazendo o que você está falando, talvez você não tivesse sofrido lá no passado, entendeu? E é verdade. É, Você falou agora das frustrações, automaticamente a minha cabeça já ficou me reportando lá atrás o que eu deveria ter feito, o que eu não fiz. E a gente Então. vai fazendo esse processo, né? O que a gente, no passado, o que a gente fez, a gente não vai conseguir mudar. Mas se Já hoje a foi. gente tem um amadurecimento maior do que tinha no passado, e sempre a gente tem, a gente vai olhar o que aconteceu e falar assim: puxa, aconteceu aquilo e eu podia ter feito de forma diferente. Uma próxima vez que chegar numa situação semelhante, com certeza vai fazer diferente. Porque você já pensou a respeito, não é É. verdade? Sim, Você trata seus sonhos com o mesmo cuidado que trata alguém que ama? Ó, vamos pensar o seguinte: paciência, dedicação, acolhimento. A gente trata dos nossos sonhos com o mesmo cuidado que a gente trata de alguém que a gente ama? às vezes. Às vezes. acho que, acho que às vezes eu peco com a pessoa que eu amo. Não, sabe o que acontece? As pessoas que a gente ama, a gente não tem pensamento igual. Então, Não. as pessoas que a gente ama sempre vai ter algum algum atrito, sempre vai ter, né?
Só que como a gente ama a pessoa, depois de ter passado o atrito, depois que a gente volta ao normal com aquela pessoa, né? Dependendo do atrito, é claro, né? Mas com a gente mesmo, fica o tempo inteiro voltando na cabeça aquilo que a gente fez de errado. É, O tempo inteiro, a gente fica o tempo inteiro se maltratando. Como se a gente não se desculpasse por ter feito alguma coisa que talvez pudesse ter sido de outra forma. E isso a gente precisa trabalhar dentro de nós, a gente acolher, a, acolher a nós mesmos e aceitar que a gente vai errar, que vai tomar a decisão errada, que às vezes, mesmo sabendo o que é certo, a gente vai para o duvidoso, né? Então, por quê? Porque a gente é imperfeito. E aí a gente vai para o duvidoso, a gente tem que aceitar a, o efeito que essa decisão, essa ação, atitude, palavra que a gente fez vai causar para nós. Aceita. E aceita que tomou aquela decisão. Da próxima vez eu tomo outra, se for necessário. Né? Quais atitudes diárias poderiam fortalecer seu compromisso consigo mesmo? Eu não sei te responder porque eu estou comprometida comigo, então. O meu acho que eu preciso ser mais determinada. Entendeu? E não quando eu encontrar uma dificuldade, já cair para aquele lado e acho que tem que falta determinação. E às vezes a determinação, né, estar determinado, significa a gente falar não para alguém, não para alguma Também. coisa. Né? De fato, E a gente tem dificuldade em falar não, né? Basicamente pela nossa educação, né? Nossa educação é de ser bonzinho, aceitar tudo, né? Então, Solange, você já tem essa atitude diária. Você mesmo Sim. falou que você criou o seu momento de manhã cedo, às 5 horas da manhã, que é para te fortalecer nos seus objetivos espirituais. Então você já faz isso. Já faz isso. E precisa ser feliz por causa disso. Mas você sabe uma coisa? Se por acaso eu tenho uma concentração, é muito dispersa a minha concentração. Uma mosca, se estiver passando, eu estou lendo um livro. Se uma mosca ficar passando aqui, eu não consigo me concentrar. Um som na vizinha me desconcerta tudo. Eu não consigo focar. Então, por isso que tem que ter silêncio total, porque aí eu interiorizo. Eu fico eu e aquilo. Agora, se eu atrasar no levantar, meu marido acordar junto, parece que ele é uma coisa. É a televisão que ele liga no quarto, aquele barulho já fica me desconcertando. Por isso que eu tenho que levantar muito cedo, porque aí está tudo em paz. Porque parece que provoca. O espírito de porco provoca. Mas assim, eu vejo isso de uma forma diferente, né? E a gente precisa olhar as dificuldades e compreender e ver o que tem de bom nessas dificuldades. Então, você teve uma dificuldade, teve uma barreira para você fazer isso que você faz, que eram os ruídos. Que é o seu marido, você convive com ele, você não pode querer também que ele não Coitado. tenha a vida dele, né? Pois é, ele tem um momento dele, ele levanta, ele acordou, ele está fazendo as coisas dele, quer ver notícia. E eu você quero não ficar desistiu. E você não desistiu, você achou uma solução. Achou a sim. solução de acordar mais cedo. Então, Sim. esse tipo de coisa é que deve fortalecer e falar assim, puxa vida, eu estou comprometida com a minha mudança. Sabe? Eu estou comprometida com o meu crescimento espiritual, a minha ligação com o plano espiritual para eu ter melhores atitudes, melhores pensamentos durante o dia inteiro. Então, isso deve te deixar feliz, entendeu? Entendeu, Solange? Não que eu não consigo me concentrar.
Eu vou te dizer o seguinte, quando agora está mais fácil, mas quando eu estava bem cansado, para eu estudar para um acolhimento de amor, para qualquer coisa a mais, tinha vezes que eu ficava na mesma página uns 15 minutos, que eu não conseguia sair, que eu não conseguia focar o pensamento naquilo que estava escrito. E isso é comigo. Eu ficar lendo a mesma linha da página várias vezes, Isso. porque eu não consigo entender. Uhum. É isso aí. É isso aí. Então, não acha que você está sozinha nessa. Estamos juntos, tá bom? Todo Tá mundo. bom. Como você lida com a negligência em sua vida espiritual ou pessoal? Aí se a gente costuma adiar ou ignorar algumas práticas que fortalecem a nossa alma. Como você lida com a negligência em sua vida espiritual ou pessoal? Então, eu não gosto de não cumprir. Se tem, por exemplo, a semana que também os meus filhos vêm, se por algum motivo eu atrasar mais um pouco e a casa começa a ficar com ruído, aí eu negligenciei, porque eu não consegui fazer. É um movimento aqui, outro movimento ali, eu não tenho onde ficar para eu me concentrar. Você entendeu? Aí eu fico triste, porque eu não consegui cumprir comigo mesmo o meu propósito, o meu de Mas você acha que realização. isso é negligência? O que é Ah, negligência? Negligência é você não tratar a coisa com a importância que ela deve ter, certo? Mas nesse caso, você está recebendo uma. Você está recebendo alguma coisa externa que está impedindo ou dificultando que você faça o que você quer, sim. né? A gente não pode esquecer que tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente faz, é extremamente importante para nós. Mas para nós também é importante tudo aquilo que a gente veio fazer na convivência com as pessoas que nos cercam. Entendeu? É, Eles vêm me visitar, eu tenho que começar dando atenção, né? A casa exatamente. enche. É, Exatamente. Mas, e se você der atenção, né, com o pensamento e o sentimento que você teria se estivesse fazendo oração, vai dar no mesmo. Você está dando amor, não é verdade? Então, transforma essa atenção num ato de oração para os seus filhos. Entendeu? Porque o plano espiritual não capta da gente as energias somente quando a gente está em oração. Se a gente tiver numa boa sintonia, se a gente tiver em harmonia, eles captam da gente essas energias boas também, mesmo que a gente não esteja orando, É. porque a harmonia, o estado mental é uma oração. O estado mental bom é uma oração também, que nos liga ao Pai. Para a gente estar com um pensamento bom, a gente tem que estar ligado ao Pai. Né? De que forma o ensinamento de Jesus sobre perseverança inspira seu caminho? E aí a gente vai lembrar das passagens de Jesus, de Jesus, que ele ensina a não desistir diante das dificuldades, né? Então, como que esses ensinamentos de Jesus nos ajudam? Eu vou dizer o seguinte, eu vou falar de mim aqui. Às vezes a coisa, a gente, as coisas que acontecem, os desafios que acontecem, parecem ser grandes, né, para nós. Que a gente, embora saiba que o fardo não é maior do que a gente pode carregar, a gente sente que as pernas estão fraquejando, né? É. E aí eu me lembro de Jesus, tudo que ele passou e não saiu do caminho dele. Essa é a minha maior motivação para falar assim, não, vai em frente.
luta pelo aquilo que você acha certo, né? Não estou dizendo lutar pela verdade, porque a verdade ninguém conhece totalmente, mas Mas lutar por pelo aquilo que caminho. eu acho que é verdade, né? Sim, o caminho. Esse é o O caminho. Eu caminho. encontrei o caminho, então é esse É daí eu isso aí. não desvio mais, entendeu? Essa é É isso aí. uma constância, exatamente. É isso aí. E é interessante, né, que duas coisas que já há uns 2 ou 3 anos eu estou trabalhando em mim com muita força. Primeiro é a procrastinação, que fiz uma evolução gigante, já não procrastino mais, né? Sabe procrastinar que você deixa para fazer no último segundo que você poderia fazer? Então, É, já não sou mais assim, ou não sou tanto assim, né? E a outra coisa é trabalhar com ética, né? A ética nas mínimas coisas, né? Mínimas coisas. Então, eu digo que a, a maior dificuldade de procrastinar é comigo mesmo. A maior dificuldade em trabalhar com ética é aquilo que o mundo te oferece, né? Então, sabe, porque assim, eu procuro pegar as coisas pequenas, porque se você faz errado com as coisas pequenas, você vai fazer com as coisas grandes também, né? Então, Sim. por exemplo, o Gabriel hoje foi no dentista lá fazer limpeza nos dentes, tal. E aí perguntou se queria recibo. Eu disse, não quero não, porque não precisa dar recibo, porque o Gabriel não faz imposto de renda e ele já não é mais meu dependente, né? Não, mas para você não quer? Olha a tentação. Ela podia é. emitir a Então, nota fiscal no meu nome, mas aí fala assim, e a ética? Onde é que está a ética? Não trabalhar, né? Aí você fala assim, poxa, mas é... Aí você começa a dar desculpa, né? Não, mas, poxa, o pessoal do governo rouba tanto, não sei o que lá. Eu falei assim, mas eu não vou roubar, né? Eu vou fazer a minha parte. Então, eu me miro em Jesus, né? Que com todos os desafios que ele teve, com todas as dificuldades que ele teve, ele não saiu do caminho dele. Ele veio aqui para completar uma missão e ele completou essa missão independente do que tinha à volta dele. Então, é nele que eu me inspiro. Você já confundiu empolgação passageiro com verdadeiro compromisso? Aí a gente vai pensar, né? A gente vê isso aqui no Pingo de Luz, né? As pessoas começando com uma empolgação gigantesca, né? E aí aquilo vai apagando, apagando, apagando e de repente morre. Muitas pessoas começaram com empolgação, tal, falam assim: "Nossa, vocês estão trazendo umas coisas aqui que é muito legal, que não sei o que lá", né? E de repente vai embora, porque a gente ainda continua falando das mesmas coisas, que é do amor, do conhecimento, do autoconhecimento, da automudança, sabe, de ajudar o próximo. Mas quantos ficaram, né? Quais barreiras internas, são medo, insegurança, preguiça, mais desafiam seu compromisso? Assim, eu acho que o medo, acho que é medo. eu era uma pessoa muito mais medrosa do que eu sou hoje. O medo é uma coisa que eu estou aprendendo a controlar. Porque, como agora eu acredito muito em Jesus, em Deus, eu entrego para Ele muitas coisas. Se bem que não vou dizer para vocês que algumas aflições, por exemplo, eu tenha. Né? Esse meu Uhum. filho mais novo agora é uma coisa, Jesus Cristo. Ele só quer saber, ele está no Rotary, ele não para mais. Esse final de semana ele está com 22 anos. Semana retrasada ele foi para Olímpia, pegou avião sozinho. Ele compra passagem, ele vai sozinho. Ele está morando em Santo André, né? Mas ele é assim, totalmente independente. Esse final de semana ele foi para Curitiba
Quando a gente vê, ele já está voando. E assim, eu fico aflita. Olha, Vi, vou te dizer, ele vai de avião porque ele quer chegar logo, e ele volta de ônibus, aí o meu coração fica na estrada, né? Olha, vou te dizer, voltou ontem de Curitiba, chegou no Tietê, 9h30 da noite, quase 15 para as 10, foi chegar na casa dele, 10 horas, vai pegar o Uber de noite. Olha, eu fico assim. Aí eu me lembro da minha mãe. A minha mãe era muito espírita. E quando eu era mais nova, a gente às vezes saía, naquele tempo, a gente ia para uma discoteca, outra, e eu voltava para casa, a minha mãe estava dormindo. Eu falei, nossa, que desamor. Preocupada comigo, eu volto para casa, está dormindo. Aí ela falava assim no dia seguinte: o que adianta eu ficar acordada? O que tiver a acontecer não vai mudar se eu estiver acordada ou se eu estiver dormindo. Eu entrego para Nossa Senhora, eu entrego para Deus e durmo. Eu falei, meu Deus. Aí veio o meu mais velho. O meu mais velho era terrível. Esse é um outro tipo de situação. O Rafael, naquela época, ele saía com a turma de bicicleta, voltava de madrugada para casa de bicicleta. Eu ia para a varanda do meu apartamento, eu ficava desesperada esperando aquele menino voltar. Adiantava, numa aflição, numa angústia, nervosa. Aí ontem eu desliguei até meu telefone. Eu não fico com o telefone ligado na cama, só fica o do meu marido, porque ele não desliga para nada. O meu eu desligo. Mas eu fiz isso também. Eu falei, Nossa Senhora, eu falei, estou entregando para a senhora, pelo amor de Deus. Aí fiquei rezando para ela, para ele poder voltar de ônibus, né? Para ela, São Cristóvão, ligando, rezando para tudo. Pronto, quando ele chegou em casa, eu falei, graças a Deus, senhora, agora eu posso dormir. Mas assim, ainda tem um pouco de aflição. Não tanto quanto antes, que com o Rafael eu entrava em desespero. Né? Com o Arthur eu fico preocupada mais menos, porque eu vou entregando para ela. Naquela época, nem para eles eu entregava. Eu ficava na expectativa de voltar naquela ânsia, naquela angústia, naquela aflição. Hoje eu ainda rezo. Menos tenho aflição e medo, mas estou tentando me controlar. Acho que é mãe, né? Então, Mãe não tem jeito. mas aí nós estamos falando do compromisso de realizar os nossos sonhos, né? Mas aí só vou falar Fala, Solange. Mas medo em relação aos meus sonhos? Não sei. Insegurança? Acho que insegurança. Eu não sei, alguém falou agora que estava pensando, estava com medo de fazer acolhimento de amor, que não sei o que lá, insegurança. Ai, meu Deus. É receio, é verdade. É um receio, não? É verdade. É um pouquinho só, né, Sandra? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas assim, isso é só para mostrar, né, que a gente tem isso dentro da gente. A gente precisa trabalhar isso? Precisa. Mas a primeira coisa é enxergar que a gente tem isso dentro da gente, né? Essas inseguranças, esses medos. E, na realidade, o que você falou que você estava tentando controlar o seu medo. Na realidade, a gente não controla o medo. O medo é alguma coisa que surge para nos avisar que tem alguma coisa que é contrária àquilo que a gente acha que é bom. Tá? Só que o medo, para que você avance, o medo tem que despertar coragem na gente. Coragem para enfrentar esse medo. Então, você não está controlando o medo. Você está desenvolvendo a coragem de enfrentar esse medo, entendeu? É isso. É porque na situação do meu filho, eu nada posso fazer. Nada. Pode, só orar. Exato, exatamente. Abençoa quando sair, abençoa quando voltar. O meu marido falava assim, você se queixava tanto que ele ficava sentado no sofá fazendo nada. Agora ele está vivendo a vida dele. Deixa o menino viver, ele é bonzinho, não sei o quê. Eu falei, eu deixo, mas agora ele não para mais, Senhor. Não para. Eu aprendi isso com alguém, viu? Mas ele faz mais. Semana retrasada, sabe o que ele fez? Saiu de Santos com uma carona com uma família, mas mesmo assim, daqui foi para São Paulo de noite,
no ensaio da Dragões da Real, da Escola de Samba de São Paulo, porque os rotarianos intercambistas iam participar do ensaio da Escola de Samba. Voltou, que eu não gosto de voltar de São Paulo de madrugada, porque justamente passa por aquele pedaço da favela da Vila Esperança, ali do Cubatão. Eu tenho receio ali, é preocupante. Às vezes eles assaltam. Pois ele chegou em casa 1h da manhã. É assim. É o anjinho da guarda, tá com ele, Solange. Olha, O menina, anjinho vou da guarda tá falar. com ele 100%. 100%. E como você pode transformar frustração em aprendizado? A Me gente já viu que esforçando, a gente já viu me que a esforçando frustração aparece quando a gente desiste, né? Então, é isso que eu ia falar. Em relação a isso que eu falei com você, eu tenho que me esforçar, porque foi uma frustração de eu ter caído naquele momento, que eu errei, então eu tenho que me esforçar para estar pronta para a hora, entendeu? Eu vou me preparar para isso, eu É vou, isso aí. mas eu Tem tenho que que se estar mais. acolher, né? Acho que a gente tem Hã? que se acolher, né? A gente tem que se acolher quando tem essa frustração, né? Para poder seguir. Não ficar Tem que se acolher, chicoteando. né? É. E a frustração, ela aparece sempre quando o que a gente quer não é realizado, né? Então, a gente precisa tirar aprendizados. Não foi realizado porque a gente não se dedicou o suficiente, ou não foi realizado porque a gente precisa fazer de forma diferente, ou não foi realizado porque a gente precisa aprender a cair, né? É, sim. Eu lembro dessas 3 motivos de frustrações. Deve ter mais, com certeza, mas e a gente precisa aprender com isso, né? Cair, a gente tem que aprender a se aceitar, né? Falta de determinação, a gente precisa ter mais força de vontade e assim por diante. O que significa para você mergulhar fundo em suas realizações? Mergulhar fundo em suas realizações, nos seus sonhos, né? Mas é tudo na base do espiritual, né? A gente não é no material que a gente está falando. No material, é mais fácil a gente falar É, como que eu vou fazer. Por quê? Porque é palpável, né? Mas o espiritual, que é o que nos guia aqui, é uma coisa mais espiritual. Então, o que significa eu, você mergulhar fundo em suas realizações? eu acho que é mais, buscando mais do conhecimento e o autoconhecimento. Eu acabei de ler o livro que eu te falei, O Missionários da Luz, né, que eu não tinha lido até Uhum, então, eu adorei e fiquei, nem sei que termo vou usar para falar, perplexa, talvez seria o termo de que eu li, aquele capítulo da gestação, de como é feito todo o uhum, preparo de um filho, eu fiquei assim, nunca imaginei na minha vida o protótipo da gente exatamente igual, tudo que vai ter no corpo humano, que a pessoa vai passar, como Deus, eu fiquei maravilhada em ver que perfeição e quanto cuidado Deus tem conosco. Então, assim, sim. eu acho que essa busca de conhecimento também é muito bom. Eu tenho uma amiga que ela teve numa palestra do José Carlos de Luca, ele veio em Cubatão e eu não soube. Ela comprou Uhum, 4 livros dele. Eu falei, eu vou trocar com ela Iniciação Espírita, que ela está fazendo um curso num centro que ela vai toda segunda-feira. Eu falei, vou emprestar para ela, mas eu quero um livro dele para ler. Mas eu acho que é isso, a gente está toda hora buscando conhecer cada vez mais, né, os ensinamentos, seja qual for o canal que a gente vá se utilizar, porque eu acho que ele escreve muito bem, eu gosto dos livros dele, uhum. e tentar trazer desse conhecimento para nós, dentro de nós, né, buscar o nosso autoconhecimento.
Então, é uma coisa que também eu acho que é interessante. Eu faço a leitura do Evangelho, mas agora eu acabei missionários, mas eu não consigo terminar de ler, sabe qual? Céu e Inferno. Qual? Por Não quê? consigo. Não sei. Você está Esse livro você tá na primeira ou segunda parte? na segunda página, mas essa primeira eu já passei porque eu não gostei do Inferno. Eu não gostei daquele pedaço. Foi difícil eu começar aquilo ali. Eu vou ver se eu vou ter que pegar do começo de novo e vou encarar. Não consigo terminar aquele livro. Eu pego e paro, pego e paro. Que coisa impressionante. Você vê que eu li o Missionários inteirinho e ele se ficou de lado, relegado. Quando chegar o momento certo, ele vai encaixar direitinho, você vai ver. Você sente que suas palavras estão alinhadas com seus compromissos? Compromissos consigo mesmo, né? Eu acho que estão. Acho que sim. Porque também eu Eu sei acho. que quando eu não faço, eu já vou logo falando, né? Então, acho que eu estou alinhada. Eu não coloco, assim, no uso das palavras que eu faço ou deixo de fazer. Eu acho que sou bem realista quanto a isso. Na realidade, quando a gente fala isso, é para a gente saber se nossos sonhos e metas, quando a gente fala nos nossos sonhos e metas, a gente fala com verdade, com aquela força interna, ou é só alguma coisa vaga, né? Eu acho que a gente já está buscando isso com mais força, né? Embora de vez em quando a gente dá umas escorregadas na banana, né? De que forma o acolhimento de si mesmo fortalece seu compromisso? Não consegui entender De que como que forma o acolhimento de si mesmo, né? Você se acolher fortalece seu compromisso. O compromisso é com sonhos, né? Eu, assim, nessa pergunta aqui, se eu não acolher a mim mesmo, se eu não tiver amor a mim mesmo, todos os meus sonhos de elevação espiritual ficam sempre em segundo plano. Hum, Então, o acolhimento a mim mesmo, o amor que eu tenho a mim mesmo, é fundamental para que eu possa pôr em prática todos os planos de conquistar os meus sonhos espirituais principalmente. Né? Então, sim. é assim, não adianta você tentar conquistar um sonho espiritual se você não se ama, se você não se acolhe. Então, o autoacolhimento e o autoamor é fundamental para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos espirituais. Né? Entendi. Gente, é isso. Nós terminamos aí nossas perguntas de hoje. O que Bom. vocês acharam da nosso? Ai, foi mais profundo hoje, né? Foi mais difícil de a gente, porque era tudo voltado para o espiritual, né? Ah, então eu entrei no dia certo, tá vendo? Nada por acaso. Tudo Depois de voltado tanto para o tempo que não dava certo, não casava horário, eu falei, hoje vai, hoje vai. Ainda entrei uns 2 minutos atrasada. Então, tá vendo? Ai, deu certo, que bom, Nada graças a por Deus. acaso, Solange. Você me salvou, porque eu falei para ele assim, não tinha ninguém. Eu falei, ih, Sérgio, hoje vai ser bate-bola de novo, não tem ninguém. Não, é Mas que foi assim, bom né? para mim também, né? É isso. Mas assim, né? A gente muitas, algumas pessoas falam, né, que a gente repete muito as mesmas coisas, né? Mas isso tem um propósito, né? Fazer a gente revisitar pensamentos e sentimentos com relação a determinado aspecto da nossa vida, né? É. E toda vez que a gente faz essa revisitação,
a gente compreende um pouco mais sobre nós mesmos, né? Onde que a gente enxerga coisa que a gente não tinha enxergado antes, né? Por exemplo, a gente falou sobre o medo, né? Sobre como que era medo, qual foi outra coisa mesmo? Insegurança, né? Segurança, é. Aí a sua falou assim, eu não tenho, não. Aí eu falei do acolhimento de amor, assim, puxa, eu não tinha pensado nisso, né? Então, não é a gente não fala isso como uma acusação, você está vendo? Não, é para que a gente, pô, eu não tinha pensado por esse ponto de vista, né? E isso é legal, porque muda o nosso próprio ponto de vista sobre determinadas coisas, né? Então, a repetição faz parte, né? Você vê que a gente não repete todo dia a mesma coisa, né? São cíclicas as coisas, né? E vai fazendo a gente se compreender melhor, não é isso? Sim. Tá ajudando, né? Vamos encerrar, então? Vamos. Então, nós vamos aproveitando este momento em que estamos em contato com os nossos mentores espirituais e vamos mudando as nossas disposições internas para que a gente possa doar todo o amor que nós temos no nosso coração. E este amor nós utilizamos para envolver todo o planeta Terra, mentalizando aqueles pontos escuros que existem na psicosfera. E esses pontos escuros, eles vão se dissipando, envolvidos com o nosso amor. Que o planeta Terra possa estar em equilíbrio energético, voltando-se para Deus. Nós vamos envolvendo o nosso Brasil, todos os brasileiros que possam se unir para transformar este país no coração do mundo e pátria do Evangelho. Que haja união, respeito, que possamos ajudarmos uns aos outros. Nós vamos envolvendo o nosso lar, mentalizando muita luz, mentalizando aquela proteção energética feita pelos veludos no início do nosso encontro. Cada vez com mais luz. Que possamos, durante toda a semana, alimentar esta proteção com bons pensamentos, com bons sentimentos. E nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco nesta noite. E vamos nos despedindo deles. E que possamos estar reunidos na próxima segunda-feira para mais um acolhimento do amor. Graças a Deus e graças a Jesus.